Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, espero que vocês tenham ido muito bem na avaliação de arte, mas isso a gente vai comentar na próxima semana, após a correção, tá bom? Dando continuidade ao nosso conteúdo, ali na página 51 da apostila de vocês, a gente já tem um texto que vai falar sobre a Nike, né, que é uma marca conhecida da maioria de vocês, se não todos, que resolveu num determinado momento criar um desfile diferente, um desfile alternativo, onde as modelos elas iam estar vestindo, na verdade, um acessório de caráter muçulmano. Então elas desfilaram usando um véu que cobria a cabeça e deixava de fora apenas os olhos, tá? Então, depois desse texto, vão ter 3 perguntas sobre esse assunto para vocês na apostila. Essas 2 perguntas, a número 1 e 2, vocês podem responder na apostila, e a número 3 não tem espaço. Então essa pergunta número 3 vai estar no questionário avaliativo da plataforma de artes dessa semana, tá bom? Então a número 1 e 2 eu trago a correção na semana que vem, e a número 3 vai estar no questionário avaliativo da plataforma de arte. Seguindo, na página 52, a gente tem uma questão aí, uma pergunta. Moda é arte? Lembra que a gente conversou já várias vezes que a arte é igual à expressão humana? Então moda, a maneira como as pessoas se vestem, sim, é arte, né? E a gente sabe que essa questão da expressão artística através da moda, ela se deu desde sempre, desde a pré-história até hoje, né? Com todas as formas de acreditar, as formas de pensar, enfim, as formas de agir, tudo isso fica associado à maneira como as pessoas se vestem, hierarquias e tudo mais. Então, ao longo da história, a gente vai ter muitas formas aí do ser humano se vestir associado à maneira como ele vive, né? Isso em caráter ocidental ou oriental, tanto faz. Com o tempo, essa maneira do ser humano se vestir, ele deixa de ser apenas uma necessidade, né, uma necessidade fisiológica para se proteger do frio, do calor, enfim. Ele passa a ser uma forma de uma maneira de identidade, de personalidade, né, de expressão pessoal também. E aí, durante um bom tempo, as roupas, as vestimentas, os acessórios, eles eram feitos de maneira manufaturada, ou seja, era feita sob encomenda, ou cada um fazia a sua, e aí as peças eram extremamente exclusivas, né? Porque cada um tinha uma peça de roupa diferente, ou que tinha sido mandada fazer exclusivamente para aquela pessoa, né? Se ela fosse muito importante, etc. e tal. Com o passar do tempo e a Revolução Industrial, essas peças elas deixam de ser feitas em caráter exclusivo e elas passam a ser feitas em caráter industrial, ou seja, são muitas peças feitas ao mesmo tempo e iguais, né? Então elas são feitas para que elas sirvam para o maior número possível de pessoas ao mesmo tempo, né? Esse é o grande eixo aí da Revolução Industrial, você ter o uso das máquinas para que sejam feitas peças de roupa ou produtos, enfim, em grande escala, e eles sejam úteis para o maior número possível de pessoas. Então eu vou ter um tipo de produto feito de maneira muito mais rápida, muito mais prática, objetiva, e com isso o meu lucro é muito maior, porque eu vou fazer uma grande quantidade de peças ao mesmo tempo e de serventia igual para todos. Que é mais ou menos o que a gente consegue perceber, por exemplo, quando a gente vai num shopping, né? Então, por mais que você diga assim, não, eu tenho o meu jeito próprio de me vestir. Eu me visto de uma forma muito particular, muito exclusiva. Sim e não. Quando você vai, por exemplo, comprar uma roupa num shopping, seja em qualquer loja, ainda mais se for numa loja grande porte, exemplo, C&A, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, enfim, todas essas, você há de convir comigo que você vai comprar aquela peça de roupa que você se apaixonou, falou assim, é a minha cara, depois que você se vestiu, e você vai usar aquela roupa, mas entenda que junto com naquela gôndola que você pegou aquela peça, tinham várias outras peças iguais. Então, muitas pessoas podem estar se vestindo com as mesmas peças de roupas, ou melhor, com peças de roupas iguais às suas, né? Então, esse é o caráter aí da Revolução Industrial. Com isso, a gente vai perceber que essa questão tradicional na maneira de se vestir, ela se torna algo muito mais aberto, né? Não é algo mais tão exclusivo até então. Mas eu posso dizer ainda que moda é uma forma de arte? Sim, né? É uma forma de representação artística. Além de ter, como a gente já conversou, aquele caráter ali de identidade
religioso, cultural e tudo mais, né? A gente sabe que algumas religiões têm uma forma própria, né, e uma particularidade na maneira de se vestir. Algumas tribos aí, né, grupos específicos sociais têm uma forma particular de se vestir e assim por diante, né? Então a gente pode dizer que a moda é uma forma de arte? Sim, é uma expressão humana, né? Muito latente aí no ser humano, tá bom? Isso na página 52. Na página 53, a gente fala um pouquinho sobre como ela foi sendo, como ela foi evoluindo, né? Como essa obra de arte chamada Dentro da Moda, ela foi evoluindo. E o quanto isso foi traduzindo as sociedades da história, da época. Então, se a gente pegar imagens de como as pessoas se vestiam lá nos anos 60, 50, 70, 80, enfim, eles são essa forma de se vestir é uma tradução de como a sociedade era naquele momento, né? Vou dar um exemplo muito simples aqui para você. Quando as mulheres deixaram de usar apenas saias e vestidos e elas passaram a se vestir com calças, assim como os homens, foi uma ruptura da moda para a sociedade, né? Porque isso ele quebra ali conceitos tradicionais, sociais que vinham da Europa e que trazem aí como uma mensagem subliminar a independência da mulher, né? A igualdade que a mulher busca com relação ao mercado profissional, assim como os homens, né? Então tem todo esse contraponto, essas mensagens aí, que são uma luta de muitos e muitos anos atrás, muitas décadas atrás, né? Então a roupa ela traz também essa grande manifestação cultural, essa manifestação do povo em si, seja em qualquer lugar do mundo, né? E aí, na página 54, a gente fecha essa questão que a gente falou sobre os estilos e a identidade. Então não quer dizer que a maneira como eu me visto hoje vai me identificar daqui 50 anos, por exemplo, né? Ou 10 anos, 20 anos, né? 50 anos eu fui bem longe, mas enfim. A maneira como eu me visto hoje, no caso de vocês, 13, 14 anos, não quer dizer que vai ser a maneira como eu vou me identificar na forma de me vestir quando vocês tiverem 30, né? 40, enfim. O mais legal disso tudo é que o ser humano muda, né? Nós temos essa grande possibilidade de mudança, né? De nos identificarmos com muitas coisas em diferentes fases das nossas vidas, e isso é muito legal. Então eu posso dizer que a maneira como uma pessoa se veste, ela diz um pouquinho sobre a identidade e a personalidade daquela pessoa naquele momento? Naquele momento, sim. Isso não quer dizer que isso vá se estender para sempre, né? Ou que isso tenha a ver com como essa pessoa era há 5 anos atrás. Então a gente fecha esse conteúdo falando até aqui, né, sobre essa questão da moda, da arte, da moda dentro do conceito arte aí, e não vamos esquecer que a forma como as pessoas se vestem, elas podem dizer muito como eram as sociedades antigas, nos tempos antigos, inclusive nos tempos atuais. Então, por isso, ela passa a ser uma expressão humana e por isso ela é arte sim, tá bom? Galerinha, não deixem de colocar lá o registro de presença, o questionário avaliativo. Uma excelente semana para todos vocês e um abração. Até o próximo vídeo.